Se você clicou nesse vídeo, tingido de lilás e ouro no fim de verão, canal, parecia zombar da tragédia que se desenrolava dentro do solar dos de Varine. Marquesa Claire de Varine, a última filha legítima da linhagem ancestral dos Varin, caminhava pelo salão de mármore com a altivez de quem nunca havia sido contrariada. Seus cabelos dourados estavam presos em um coque alto e severo. Seus olhos de um azul cortante mantinham todos a distância. Era jovem, bela como uma estátua renascentista, e ainda assim, indesejada. Não era sua beleza que ofendia a família. Era sua língua, suas opiniões. Sua recusa em casar com o conde de Brilac, 40 anos mais velho, de hálito podre e mãos viscosas. Seu pai, o duque Armand, a chamava de maldição falante. Sua mãe, silenciosa e triste, apenas olhava para baixo quando os gritos ecoavam. Naquela manhã, a sentença veio como um trovão numa sala fria. Você não é mais uma de Varin. Menos, disse o pai, a voz firme como aço. A partir de hoje, viverá entre os servos. Na senzala, com ele, os olhos dela piscaram. Ele não ousava perguntar, mas seu sangue gelou. Ele era o escravo mudo, o que nunca levantava os olhos, o que vivia nos fundos acorrentado, às vezes, outra solto para trabalhar com os cavalos, forte como um touro, com olhos de tempestade. Chamavam-no de Mambo, mas ninguém sabia seu nome verdadeiro. Vinha das colônias, era o mais velho dos cativos, o mais resistente e o mais temido. Claire, com a postura quebrada pela humilhação, foi arrastada pela aia da casa até os fundos da propriedade. Nem mesmo pôde levar seus vestidos. Com um traje simples de algodão e botas velhas, cruzou a varanda onde outrora recebera artistas, nobres e poetas. Agora, caminhava para o lodo. Sob o julgamento de criados silenciosos, a senzala ficava distante da casa principal, separada por um pomar seco e uma cerca de madeira podre. Ali, o ar era mais denso, cheirava a suer, terra e fumaça. Um galpão baixo, com paredes escuras e teto inclinado, abrigava redes, palha e um pequeno fogão a lenha. Ao lado, uma pequena casa de barro, onde morava ele. Ele já a esperava, de pé, como um rochedo, camisa aberta até o peito, músculos tensos, a pele escura reluzente pelo trabalho do dia. Seus olhos não buscavam os dela. Ele apenas inclinou levemente a cabeça quando ela passou. Claire o ignorou. Não podia aceitar que aquele homem seria seu único companheiro dali em diante. Ela entrou na senzala e trancou a porta com um estalo. Por dentro, o mundo caiu. Começou ali o seu exílio. Os primeiros dias foram de pura negação. Claire recusou-se a comer a sopa rala que lhe era trazida num prato de barro. Preferia jejuar, a sujar seus lábios com o alimento dos cativos. Dormia, encolhida sobre uma manta fina, recusando a rede que ele havia estendido para ela. Cada gesto dele era respondido com um olhar de nojo. Ela não dizia seu nome. Chamava-o de isso. Bicho. Moleque. Jogava água no chão quando ele lhe trazia. Roubava velas da casa grande à noite, tentando escrever cartas de socorro que jamais seriam entregues. Quando passava por ele, pois o caminho da senzala, a casa de barro, era comum, menos estufava o peito e batia o salto no chão de terra, como quem ainda governava o mundo. Mas ele nunca respondia. Silencioso. Seguia as ordens dos feitores, cuidava dos animais, carregava fardos de lenha. Quando passava por ela, desviava o olhar. Quando ela gritava, ele escutava em silêncio. Quando ela chorava, não se movia. E quando ela caiu de fome, numa manhã de agosto, foi ele quem a carregou nos braços sem dizer palavra. Ela acordou deitada na rede dele, coberta com um pano grosso de linho, um copo de caldo ao lado, e ele sentado no chão esculpindo madeira como se nada houvesse acontecido. Claire cuspiu no chão, pegou o copo e jogou contra a parede. Eu prefiro morrer do que aceitar migalhas de um escravo. Gritou. Ele a olhou. Enfim, não com raiva, nem com pena, com uma calma que doía mais que qualquer castigo. No terceiro dia, tentou fugir. Escondeu uma faca de cozinha. Esperou que o feitor se afastasse, e correu para o portão de ferro nos fundos da propriedade. Cortou-se nos arames. Rasgou a barra da roupa. Foi pega por 2 criados e levada de volta ensanguentada, urrando como uma fera. Foi ele quem limpou seus ferimentos. Sem dizer nada, apenas passou água quente e amarrou com tiras. Tupano limpo. Ela tentou se afastar. Ele segurou com firmeza. Quando terminou, levantou-se e voltou para fora. Naquela noite, Claire corou. Pela primeira vez, não por raiva, mas por não entender por que aquele homem não a odiava. Dias depois, uma nova punição. Por ordem do duque, ela teria que dormir no galpão junto aos cativos. Sem cômodo separado. Sem servas. Sem cortinas. A rede dela foi colocada a poucos metros da dele. Naquela noite,
Ela virou o rosto para a parede e chorou em silêncio, sem saber por que seus soluços soavam mais baixos do que o silêncio dele. A madrugada estava fria como nunca. Uma chuva fina caía desde a véspera, e o teto do galpão rangia sob o peso da água. Clary, encolhida na rede úmida, sentia os ossos doerem. O algodão da roupa colava em sua pele. Espirrava baixinho, tentando manter a pose, mesmo sem ninguém por perto. Do lado oposto, o escravo continuava acordado. Esfregava folhas numa tigela de barro, preparando algum guento. Ela o observava pelas frestas dos cabelos caídos no rosto. Aquilo lhe irritava profundamente. Não a doença, não a febre que já começava a subir, mas o fato de ele agir como se ela não fosse importante. No dia seguinte não conseguiu levantar, a cabeça latejava, a garganta ardia, as mãos tremiam. Foi ele quem percebeu. Sem cerimônia, aproximou-se e a carregou no colo pela segunda vez. Clary gemeu, tentou empurrá-lo, mas estava fraca demais. Ele a levou até a casa de barro, deitou-a sobre uma esteira cobriu-a com panos secos e alimentou o fogo. Fez infusão de raízes, soprou no caldo e encostou em seus lábios. Ela virou o rosto, mas ele insistiu. Na terceira, colher cedeu. Por que está fazendo isso? Murmurou, quase sem voz. Não precisa fingir que é bom. Ele não respondeu, apenas olhou para ela como quem ouve, não como quem obedece. Nos dias seguintes, Clary oscilou entre febres e delírios. Chamava pela mãe, amaldiçoava o pai, gritava nomes de infância. Em um desses delírios, agarrou a mão do escravo, apertando-a com força. Não me deixe aqui sozinha, por favor. Ele não soltou. Quando acordou, a febre havia passado, e ao abrir os olhos viu algo que nunca esperaria. Ele dormia encostado à parede, sentado, com a cabeça tombada para o lado, e sua mão ainda entre as dele. Naquela manhã, algo mudou. Ela não gritou. Não cuspiu. Apenas o observou cortar lenha lá fora, com os músculos deslizando sob a luz do sol. E pela primeira vez se perguntou como era possível que ele nunca tivesse sequer falado uma palavra contra ela. A tarde chegou com silêncio. Clary saiu da casa e se sentou perto dele. Não pediu licença. Não olhou diretamente. Apenas ficou ali. Ele trabalhava, indiferente. Foi quando ela viu algo no chão. Um pedaço de madeira esculpida. Era uma figura. Um cavalo? Você fez isso? Perguntou. Ele assentiu, com um leve movimento de cabeça. Ela segurou a peça. Sentiu as linhas suaves, a perfeição dos contornos. É bonito. Ele continuou em silêncio. Por que não fala? Nada, apenas o ruído do vento. Ela devolveu a peça, sem entender por que aquilo doía mais do que qualquer resposta rude. Naquela noite, ao deitar-se, Clary sentiu o ar mais leve. O calor do galpão, antes sufocante, agora parecia suportável. Dormiu antes de ouvir a respiração dele, no meio da madrugada. Sentiu frio. Quando abriu os olhos, havia um pano grosso sobre seu corpo. Ele não estava no galpão, estava lá fora, deitado no chão, de costas para a lua, vigiando o mundo com olhos atentos, menos como um guardião. O tempo passava devagar naquele fim de verão. Os dias eram longos, o trabalho pesado, mas pela primeira vez, Clary não sentia apenas o peso da humilhação. Sentia o peso de um silêncio que começava a falar mais do que palavras. Ela já não recusava a comida, ajudava nas tarefas leves, separava folhas, lavava alguns panos, carregava baldes de água. Ainda mantinha a postura rígida, mas algo em seus gestos havia suavizado. Já não o evitava como antes. Às vezes, sentava-se ao lado dele, ao entardecer, observando-o esculpir em madeira figuras que ela jamais teria imaginado brotarem de mãos tão calejadas. Numa dessas tardes, ele limpava uma antiga cela. Clary se aproximou, curiosa. É para o cavalo do coronel? Perguntou, quase casual. Ele assentiu. Ela passou os dedos pelas tiras de couro. O cheiro da graxa, da terra, do suor, tudo aquilo agora fazia parte dela. Estranhamente, não sentia mais repulsa. Como você aprendeu a fazer isso? Silêncio. Mas ele apontou para o próprio peito, depois para o céu. Era um gesto simples, mas nela despertou algo profundo. Você era livre, não era? Ele a olhou. Pela primeira vez, não com frieza, mas com algo parecido com dor. Clary engoliu em seco. Quis perguntar mais, mas o respeitou. À noite, a lua estava cheia, clara como prata sobre a terra escura. Os cativos cantavam longe, uma cantiga ancestral, em um idioma que Clary não conhecia. Ela se aproximou, atraída pelo ritmo. O escravo estava ali, batendo palmas com outros, olhos fechados, corpo em sintonia com a música. Ela ficou escondida atrás da árvore, observando. Um dos velhos tocadores a viu e fez sinal para que se aproximasse. Clary hesitou, mas caminhou. Todos silenciaram por um instante.
Ela olhou para ele, o escravo. Esperava que a mandasse embora, mas ele apenas afastou-se um pouco, abrindo espaço ao lado. A música recomeçou. Ela não sabia dançar como eles, mas ficou de pé, parada, sentindo o ritmo. Em certo momento, desequilibrou-se, quase caiu, e foi ele quem segurou sua mão. Foi um toque leve, um instante, mas os dedos se encostaram. Claire sentiu o calor subir até o rosto. Retirou a mão, rápido. Olhou ao redor. Ninguém parecia chocado. Ninguém riu. Ninguém a julgou. Menos ela mesma. Naquela noite, já no galpão, sentou-se em silêncio ao lado dele. O fogo ainda aceso. A madeira estalando. Ele esculpia mais uma figura. Agora, um pássaro. Você não é como os outros, disse ela. Baixo? Ele parou, por um momento. Depois, entregou a figura a ela. Era delicada. Um pássaro com asas abertas. Claire a segurou com ambas as mãos. Com medo de quebrar-la. Por que me trata com respeito? Mesmo depois de tudo que fiz, ele a olhou, respirou fundo. E então, num sussurro grave e rouco, disse: porque você ainda não sabe quem é. Foi a primeira vez que ela ouviu. Sua voz, curta, simples, mas tão poderosa quanto um trovão. Claire não respondeu, apenas ficou ali, com o pássaro na mão, sentada ao lado do homem, que ela já não conseguia mais chamar de escravo. O sol da primavera trouxe consigo o cheiro de festa. O solar dos de Varim se agitava com a chegada de convidados menos nobres, coronéis, bispos e diplomatas. Era aniversário do duque, Armand Poy do Clare, e mesmo com a filha ainda castigada, ele fazia questão de manter aparências. Claire ouvia os risos e brindes à distância. Do galpão, observava de longe os vestidos coloridos desfilarem. Pela varanda como fantasmas de um passado que agora parecia de outro mundo, ela já não vestia seda. Suas mãos estavam marcadas pelo trabalho. Seu corpo mais forte, seu andar mais firme, mas havia algo em seus olhos que jamais existira antes. Verdade. Na véspera do evento, Claire e o escravo, que agora ela chamava de Mambo, mesmo sem saber seu nome real, estavam juntos à beira do rio. Ela lavava tecidos, ele cortava bambus, para consertar uma cerca. Conversavam com gestos e silêncios. O vínculo era evidente, mesmo sem palavras. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Um dos sobrinhos do duque, Gaston de Varin, arrogante e cruel, se perdeu da comitiva de caça e os viu, juntos, rindo, próximos demais. Claire não percebeu, mas Emambossim seus olhos endureceram. Voltou-se para ela com urgência, pegou-a pelo braço e a fez retornar ao galpão. Não disse nada, apenas apontou para que ela ficasse dentro. Fechou a porta e foi embora. Naquela noite, Claire esperou, o coração apertado. Na manhã seguinte, 4 soldados surgiram. Levaram Mambo acorrentado, como um animal. Teve ousadia demais. Esse cão, disse Gaston, rindo alto, vai aprender o lugar dele. Ela correu, tentou impedir, foi empurrada ao chão. No solar, o duque a esperava. Sujou o nome dos Varim, com o pior tipo de escória. Será enviada para um convento no interior, e ele será vendido às minas de sal. Se sobreviver, 3 meses. É milagre. Claire cuspiu no chão da sala nobre. Não sou mais uma Varim. Virou as costas. Correu. À noite, invadiu os estábulos. Pegou um cavalo. Montou sem sela, como vira Mambo fazer. Foi até o entreposto, onde os escravos aguardavam transporte. Subornou um guarda com uma joia escondida. Conseguiu 1 minuto com ele. Lou estava ferido. Calado. Mas vivo ela sei a Jorru. À frente da cela de ferro. Eu vou tirar você daqui. Ele a olhou, cansado, mas sem medo. Você não deve isso a mim menos, disse ele, com a voz baixa. Não, eu devo isso a mim mesma. A porta se abriu de repente. Foram descobertos. Claire foi levada à força. Ele, espancado. Na madrugada, a carruagem partiu. Ela enclausurada com as mãos amarradas. Ele, acorrentado, em direção ao cais. Foram separados. Mas seus olhos se encontraram uma última vez. E nela havia fogo. O convento era um lugar de silêncio forçado. As freiras evitavam Claire como se ela carregasse peste. A fama da marquesa caída em desgraça corria entre as celas. Diziam que seduzira um escravo, que o amava, que o enlouquecera, e de certa forma, tinham razão. Claire passava os dias escrevendo cartas. Tentou subornar servas. Cada tentativa era punida com isolamento, jejuns, orações forçadas. Mas o que ninguém sabia é que ela não desistiria. Não podia. Não quando ainda ouvia a voz dele nos seus sonhos. Você ainda não sabe quem é. 3 meses se passaram. Mambo, agora vendido às minas, trabalhava sob o peso de sal e ferro. Os pés feridos, os ombros queimados, a alma intacta. Tentaram dobrá-lo,
Mas ele resistia. O homem que a nobre tentara humilhar jamais se curvava. Até que, numa madrugada, algo impossível aconteceu. A carroça do convento foi interceptada. As freiras gritavam. Quando abriram as portas, Claire não estava mais lá. Ela havia fugido. Sozinha, cortando mato, subornando forasteiros, pedindo abrigo a antigos criados leais à sua mãe, Claire chegou às minas. Cansada, suja, magra, mas com os olhos em brasa, disfarçada de camponesa, ela entrou, viu os corpos arqueados sob o peso dos sacos, mas não o encontrou. Quase desmaiou. Até que, no último vagão, o viu. Ele carregava 2 baldes, e ao vê-la, parou o mundo pareceu calar. Ela caminhou até ele sob os gritos dos capatazes. Oh! Abraçou. Ele não moveu os braços, mas seus olhos brilharam com algo que nunca haviam mostrado. Alívio, eu vim buscar você, disse ela. Um chicote desceu no ar. Ela caiu. Mambo então se ergueu, com fúria, com força, com a coragem de 100 homens, lutou, derrubou capatazes, gritou com a alma, protegeu-a com o próprio corpo. No fim, estavam cercados, e ele, coberto de sangue, com os joelhos no chão. Ainda, estendia os braços para protegê-la. Claire se ajoelhou ao lado dele. Se ele morrer, eu morro com ele. O coronel, velho conhecido dos Varin, observava a cena com repulsa, mas também temor. Ele é um escravo. Você é uma nobre. Está disposta a morrer por ele? Não. Estou disposta a viver com ele. Longe de vocês. A notícia se espalhou. O duque tentou abafar, mas era tarde. As minas foram investigadas. O governo interveio. Os castigos proibidos. Mambo foi libertado. Claire renunciou ao nome. Compraram um pedaço de terra. Viveram à beira do rio, onde riram pela primeira vez. Elp voltou a esculpir. Ela plantava hortelã. Nunca se casaram. Mas ele, certa noite, desenhou uma aliança de madeira para ela. E ela disse: agora, eu sei quem eu sou.